A nossa convidada de hoje é uma pessoa que inspira milhares de pessoas diariamente. Desse podcast, nós falamos sobre a importância dos hábitos. Só você pode fazer por você. Não se sobrecarrega, faça ser algo leve, gostoso. Mas toda vez que a gente dá esse passo também, Deus já está falando pra gente, você está pronta, é só confiar. Eu falo que se for prioridade, eu vou conseguir. Como que você vê a importância da espiritualidade na sua vida? Eu anoto todas as minhas metas. Não importa que seja pessoal, material, que aquilo te leva a cumprir para você mesmo. O estilo de vida saudável ajuda a gente a fortalecer também nessa parte da mentalidade. Porque a gente tem mania de fazer muita afirmação negativa. Eu Exato. não dou conta de acordar às 5 horas da manhã. Exato. Como que ela Exato. acorda? Você dá conta. Dá conta. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Integra Vida, Saúde e Bem-Estar. Em praticamente todos os episódios desse podcast, nós falamos sobre a importância dos hábitos, do comportamento e da consciência de cuidar da saúde. Falamos sobre alimentação, atividade física, sono, saúde mental, espiritualidade e como pequenas escolhas feitas diariamente podem impactar profundamente a nossa qualidade de vida. E a ciência já comprova isso. Estudos mostram que hábitos saudáveis praticados de forma consistente estão associados a mais anos de vida e menor risco de doenças crônicas e mais bem-estar ao longo do tempo. Mas hoje, mais do que falar sobre os hábitos, nós vamos conversar com alguém que vive tudo isso na prática. A nossa convidada de hoje é uma pessoa que inspira milhares de pessoas diariamente ao mostrar que cuidar da saúde não precisa ser um projeto temporário e nem a busca por uma perfeição. Ele pode ser simplesmente um estilo de vida. E para essa conversa, eu recebo uma convidada muito especial, que é a Camila Boletti. Ela é empresária há mais de 17 anos, fundadora do Grupo CB e compartilha diariamente a sua rotina de alimentação, sua prática de atividade física, seus momentos de espiritualidade e suas escolhas que fazem parte da sua forma de viver. Porque no final das contas, a nossa disposição para viver bem, trabalhar bem e aproveitar a vida está diretamente relacionada aos nossos hábitos que cultivamos todos os dias. Camila, seja muito bem-vinda ao Integra Vida, Saúde e Bem-Estar. E por contribuir aí com seu conhecimento e a sua prática diária sobre hábitos de vida, né, a qualidade de vida que você tem. Seja muito bem-vindo ao Integra Vida. Obrigada, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho, né, dessa vida que eu falo que é muito leve, a gente consegue deixar a vida bem leve, né, com os nossos hábitos, aonde a gente vai vendo cada vez melhorar o hábito, melhora a nossa vida. É verdade. E para começar, eu gosto sempre dessa pergunta, né, de saber quem é a Camila, além da empresária, né, há mais de 17 anos de um grupo, né, quem é a Camila por trás aí da empresária? É uma pessoa leve, que ama cuidar da vida, ama sorrir, né, eu falo onde que eu tô sorrindo, levando uma palavra boa, uma energia boa, eu amo pessoas, falo muito sobre isso, que eu nasci para estar com pessoas, né, nasci, no meio de muitas pessoas e tá sempre feliz aí. Felicidade, disposição, acordar cedo, dormir cedo. E compartilhar esses hábitos sempre. Isso é verdade, gente. Quem acompanha, né? A gente vai deixar o arroba aqui da Camila. Para quem ainda não acompanha, vocês vão ver que o que ela mostra ali diariamente, além né, dos seus hábitos, são reflexões também, sempre experiências de algo que talvez que ela passe, que pode agregar sempre na vida do outro. Eu acho uma forma muito bonita de usar as redes sociais, né? Que é usar como inspiração e contribuir com a vida do outro. Eu estava contando para a Camila aqui antes da gente começar que ela foi, quem me acompanha sabe que todos os dias eu posto ali a mesa posta do café da manhã e que eu tenho uma história com isso, né, de um cuidado que começou ali durante a pandemia e que ela foi a pessoa que me inspirou a ter esse hábito, que ela sempre tem um cuidado muito grande
com a mesa posta, ela é muito caprichosa no que ela faz ali, ela posta rotina, alimentação saudável. A gente vai comentar aqui que isso de forma muito leve. Ela já comentou aqui na apresentação dela, quando ela se apresenta, que isso é de uma forma muito leve. Vocês vão ver que realmente, assim, é saber a importância e ter isso como um estilo de vida mesmo, né? Então vamos começar, Camila. Eu quero te fazer algumas perguntinhas aí sobre essa parte prática, né? Sobre o que você vive também. Como que isso tudo começou, né? Você sempre teve essa consciência de cuidar da saúde, ou teve algum momento específico, né, que fez você falar, não, realmente eu preciso dar esse primeiro passo e começar a olhar para mim, a cuidar da minha saúde, dos meus hábitos de vida? Eu sempre, assim, tive exemplo, né, na minha família. Meu pai é uma pessoa onde eu me inspiro muito. Hoje ele tem 87 anos, já vai fazer 88, tem uma saúde muito boa, aonde ele cuida muito, alimentação, exercício, e sempre ensinou isso pra gente. Mas confesso que quando jovem a gente não preocupa com Exato. isso, né? A gente come de tudo, bebe, não praticava uns esportes aí na escola, mas não tinha um hábito. Mas chega uma hora que a gente tem essa grande consciência. Então, tem uns 15 anos da minha vida que eu virei a chave. Não só esse lado de cuidar aí, fazer um exercício, como o lado espiritual, que eu falo que em primeiro lugar, você tem que cuidar do seu lado espiritual, tá bem com você mesmo e fazer por você, não porque tá todo mundo falando que você tem que fazer, tá fazendo e você, eu vou fazer porque fulano tá fazendo. Não, é você sentir essa necessidade, começar, e quando você começa, você só tem coisas positivas, né? Então, a energia, eu comecei em momentos da minha vida a trabalhar muito, aonde eu sabia o que eu queria chegar, então eu tinha que estar disponível, com muita disposição. E aí eu comecei a mudar esses hábitos, a começar a frequentar uma academia, depois surgiu a corrida, e o esporte, ele muda muito a vida, e ele mudou a minha vida. Eu sempre comento que quando eu comecei a correr, eu comecei crescer com a minha vida profissional, aonde você almejava ali uma coisa, coloca a meta e você consegue alcançar. Eu sempre uso isso de exemplo, e principalmente da corrida, porque você está fazendo algo que você quer, simplesmente. Você tem planilha para cumprir, né? Eu já fiz 2 meia maratona, sofre muito, é um sofrimento, a gente chora ali no meio da corrida. A minha primeira meia eu chorei muito, mas falei, eu não vou desistir, porque eu não desisto. Então, eu sempre fui muito focada e muito imediatista. Se eu quero, eu vou lá, eu faço, e eu faço sempre, entre aspas, sem depender de ninguém, porque só depende de você. Claro que a gente precisa do apoio, precisa de várias pessoas na nossa vida, mas o principal é você. Só você pode fazer por você. E aí você começa a ver, né, os benefícios, e aquilo vira algo natural, aonde começou a fazer parte da minha vida. Graças a Deus, jovem ainda, né, que eu consegui virar a minha vida mesmo, e ter esse olhar que, para eu conseguir dar conta ali de tudo que eu almejava profissionalmente, eu precisava cuidar da minha mente e do meu corpo. Você disse uma frase aí que eu gosto muito, faz muito sentido, é que, eu faço por mim e sempre olho isso como prioridade, né, porque às vezes o nosso ambiente, né, Camila, às vezes a gente começa com uma amiga, às vezes a gente começa, com um cônjuge, a gente às vezes começa com alguém e essa pessoa às vezes desiste no processo, né, e a gente às vezes acaba desistindo também. Então quando você tem isso muito mentalmente, né, muito forte dentro de você: "Olha, eu faço por mim, porque eu sei da importância", mesmo que a pessoa desista, você fala: eu vou sozinha, se eu tiver que ir, eu vou sozinha", já ouvi você contando isso, e eu acho isso incrível, porque realmente, gente, essa força ela precisa vir dentro da gente, né, Camila? Essas semanas mesmo aconteceu isso, a gente marca de correr, é sempre gostoso fazer um exercício com uma amiga, mas em cima da hora, 6 da manhã, amiga, eu não posso ir. A hora que você pensa, opa, eu Eu vou. vou. Então é sobre isso, você nunca depender de ninguém. Perfeito. Para você seguir ali o que você acredita. A gente precisa de ajuda. Eu sempre precisei de ajuda,
para concretizar todos os meus sonhos, eu sempre preciso do meu marido, eu falo, então você, esse sonho, mas você tá junto comigo? Tá, e a gente precisa, mas o sonho é meu, eu sou a Exato. principal pessoa de estar ali lutando com aquilo, né. É o que a gente gosta de falar, né, que é sobre a responsabilidade e a autorresponsabilidade, né. Então se aquilo é para mim, eu vou ter outra pessoa ali como, né, junto, mas se é para mim eu tenho que correr atrás, né, É. e isso é muito E a importante. gente nunca pode culpar ninguém, porque a Exato. gente vê muito, essa maturidade mesmo de Uhum. sempre achar um culpado. Não, o culpado é você. Exato. Você é o culpado, se você não fez isso, não tem que achar um culpado, é a É gente, a né, gente que a mesmo. gente pode fazer diferente. Perfeito. E sobre constância, Camila, porque assim, manter os hábitos saudáveis por alguns dias é relativamente fácil. Mas manter os hábitos por muitos anos, como você já comentou aqui, que são mais de 15 anos, sempre teve contato com hábitos saudáveis, mas há mais de 15 anos é assim, né? Sempre teve essa virada de chave. Como que é essa constância, né? O que te ajuda, você entende que te ajuda na sua visão, né? O que realmente sustenta essa constância, né? Essa motivação que muitas vezes não aparecem em algum dia, né. "Ah, hoje eu não estou animado", como você comentou aí agora, às vezes um amigo a amiga falou que não vai, mas você fala: "Olha, eu quero, eu vou", e às vezes quando está desanimada também fala: "Não, eu preciso ir, eu sei a importância disso para minha vida". É a consciência de que aquilo tem que ser feito e precisa ser feito, né, Sim. e que a gente tem, um resultado. Se eu deixar de fazer e se você deixar hoje eu não vou porque eu não tenho uma companhia, amanhã eu não vou. E aí você vai desanimando, que é muito gostoso ficar na cama. Nós estamos acordando agora nesse período 13 graus, Sim. né. E aí eu podia olhar e falar assim: "Não vou", mas é o meu horário, é o horário, que encaixou na minha rotina, também faço muito isso, de ver uma época eu treinava às 7 da manhã, eu estava tendo que desmarcar por várias vezes, por compromissos de trabalho, Uhum. então eu já me adaptei, falei: "Eu vou trocar para 6 da manhã e eu tenho que ir, não vou marcar um compromisso 8 da manhã que não dá tempo". Então a gente tem que encaixar na rotina, se organizar e principal, o mental, né, eu já durmo sabendo e trazer uma felicidade. Exato. Tá, eu já acordo com um sorriso no rosto, eu realmente acordo feliz, porque eu sei que aquilo, me traz felicidade. Eu tô sempre disposta, energizada, conseguindo cumprir com tudo, porque a gente precisa movimentar o corpo, é igual você comer algo que você sabe que se você comer todos os dias um açúcar, aquilo não vai te fazer bem. Sim, E a conta chega, né. Eu falo que depois que eu tô com 42, mas depois que eu fiz 40, eu tenho muito mais consciência. sim. E eu sempre vejo pessoas que estão de perto e eu sempre falo: "Eu não quero ser assim, então eu vou fazer a minha vida diferente". A gente tem muitos exemplos na família aonde você olha e sabe: "Eu quero ou eu não quero". Sim. Então eu tento sempre olhar e falar: "Eu não quero isso para mim, eu vou fazer diferente e eu posso fazer diferente". Não é fácil, a gente sabe como é difícil você focar numa coisa e conseguir falar: "Eu vou a partir de hoje treinar todos os dias ou 3 vezes na semana", eu falo: "Começa com 3 vezes, não se sobrecarrega, faça ser algo leve, gostoso e depois aquilo vai sendo natural, Sim. porque vai dar bom". Sim, e eu concordo muito com isso, Camila. E uma das coisas que eu acho interessante que você falou aí da sua alegria, né, e realmente, gente, quando vocês acordam, quando vocês forem ver lá ela 5h30 da manhã, ela já tá lá pronta, 5h30 não, 5h50, Plena. geralmente ali, ó, ela posta já pronta, plena, feliz da vida, indo para sua rotina. Porque uma coisa que eu observo também, Camila, é a organização, né, porque assim, você mesmo disse aí na sua fala, né, olha, aquilo estava tirando do meu horário, então às vezes eu tinha que não conseguia fazer atividade física, eu tinha um outro compromisso, uma reunião. Então você se adaptou e viu que aquilo fazia sentido, é seu horário, você se colocou na agenda, né. Mas o que que faz você acordar todos os dias de manhã feliz e sabendo assim: "Ó, hoje eu acordei, tô aqui pronta". O que que passa na sua cabeça ali quando o despertador, né, te convida para levantar e ir para a vida 5h, 5h30 para você seguir sua rotina matinal?
Eu já acordo sempre muito agradecendo, né, pela disposição, todos os dias eu falo, nossa, comento muito isso, às vezes, de ver uma pessoa próxima e que está passando por algum momento, e eu falo muito para o meu esposo, a gente tem que ajoelhar, agradecer todos os dias, pela vida que nós temos, pela disposição, porque muitas pessoas querem ter a disposição e alegria, mas não conseguem. Pessoas perto de mim já compartilhou isso comigo. Amiga, eu não consigo. Como é que você tem esse prazer? Como é que você já acorda feliz? E é algo que vem de dentro, é algo que vem de dentro, que eu falo que quando a gente enxerga, agradece, eu já acordo sem despertador e eu já doida para me arrumar, para treinar e para seguir a rotina, sendo muito leve, organizando, dormindo cedo. Você tem que organizar, deixar tudo a vida organizada. Não adianta deixar tudo bagunçado, né? Eu sempre fui muito organizada. Eu lembro que muito criança, eu dividi o quarto com a minha irmã. E ela não era organizada e eu era muito, e eu sofria com aquilo. Aí eu falava, eu não vou arrumar a cama dela nem a gaveta dela, cada um tinha uma gaveta na cômoda. Aí eu não dava conta, eu ia lá e organizava. Então, muita coisa, você nasce com isso também, né? Que já aquela ajudinha que a gente tem da organização. Hoje eu já sou muito mais leve, mas eu não gostava de ter uma copo sujo na pia, hoje eu já viro as costas e deixo, mas é o hábito de acordar e arrumar a cama. Eu fiz um acordo com meu marido, como ele acorda mais tarde, levantou por último, tem que arrumar a cama. Então, ou você levanta 5h20 ou você vai arrumar a cama. E aí virou um hábito, né? É ter uma vida organizada. Exato. Que aí tudo flui, é o tempo organizado. Hoje a gente pode fazer tudo. Se me chamar para tomar um café, eu falo que se for prioridade, eu vou conseguir. Então as pessoas só não encaixam o que não é prioridade. Existem prioridades. Hoje a prioridade da minha vida sou eu em primeiro lugar. Eu falo, problema todo mundo tem, cada um não pense que eu não tenho problemas, mas o problema é meu. Então a gente tem que lidar com aquilo de uma forma leve. Até lidar muito com problemas de saúde, problema de família, porque é algo natural da vida, Sim. aonde todo mundo vai passar um dia por isso e a gente precisa se preparar. Porque Sim. a gente já sabe disso e muitas pessoas não se preparam. Isso chama organização, Sim. né? A gente se preparar para algo que possa vir. E não esperar vir para você ficar louca, desesperada, porque veio uma doença, você perdeu alguém, deixou de curtir aquela pessoa, porque não era prioridade, mas aí depois que passa, aí você pensa. Então, eu tento ter essa consciência e mudanças de hábitos enquanto dá tempo da gente ir melhorando. Sim. O que eu vejo também, Camila, é que você tem muita consciência de tudo, né, e muita presença. Além da parte de cuidar dos hábitos, você também é muito presente, assim, com seus amigos, com a sua família. Como você falou, muita coisa a gente já sabe que faz parte do fluxo da vida e mesmo assim, às vezes a gente está atenta a tantas outras coisas, né, ou a pessoa só foca no trabalho, ou ela só foca em outras coisas e não consegue olhar para si e também não consegue ser presente, né? Às vezes a pessoa chega em casa, não consegue dar atenção para o filho, para os pais. Então, ser presente, ter essa mentalidade, eu acho que o esporte, os hábitos de vida, estar alinhado com esse estilo de vida saudável ajuda a gente a fortalecer também nessa parte da mentalidade, né? De saber que faz parte da vida vários processos, a gente tem problemas sim, todo mundo tem, mas como você disse, é o meu problema, como eu vou resolver, e eu não posso deixar que aquele problema me pare, né? Hoje eu não vou para o esporte porque eu tô com um problema tal. Assim, não vai adiantar, não vai resolver você não deixar de ir, você deixar de cuidar da sua rotina saudável, né, porque tá com um problema. Às vezes é ali quando você tá praticando um esporte, praticando uma atividade física, se alimentando melhor, dormindo melhor, que você vai conseguir ter uma solução ali para o problema que você tá passando, né. É, Isso é muito importante. é muito importante essa consciência. Isso que você falou, não adianta eu deixar de seguir aqui com a minha rotina, porque eu preciso estar bem para poder ajudar o próximo. E nem sempre foi assim. Já teve momentos que a minha vida era trabalho, 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 onde eu me vi. Meu marido chegou a falar, você só está bem trabalhando. Uhum. Mas eu sempre tive consciência, então eu nunca
nem fui a um médico para pedir uma ajuda. Uhum. Eu sempre tive aquela consciência e acordar, fazer uma oração, enxergar que aquilo não estava legal, principalmente com uma pessoa ali do seu lado, o marido, uma amiga, família, para te abrir o olho. Sim. Igual no momento que ele falou assim: você já percebeu que você só está bem trabalhando? Era um momento de crescimento, que eu tinha sonhos muito grandes, que eu precisava realmente trabalhar. Eu falo que 24 horas por dia, porque a gente dorme e a cabeça não para. Exato. Mas eu também percebi que aquilo estava me fazendo mal, que poderia prejudicar o meu casamento, a minha vida, e que a vida, às vezes a gente almeja algo material e que quando alcança, nós não estamos felizes. Então, cada vez mais eu estou conscientizando, tomando cuidado. Esse ano, a minha primeira meta era viver mais leve, sem grandes projetos de financeiro, investimentos, sabe? Aproveitar mais o meu dia, fazer hoje. Tem sábado que a turma, vamos jogar beach? Vamos, pode ser 9 da manhã. Eu deixo de ir trabalhar, hoje eu posso, mas também tudo tem o momento. Tinha um momento que a minha empresa precisava muito de mim, que eu precisava daquilo. Então, eu vivi todas as etapas. Hoje eu já posso e muito jovem. Sim. Quando eu olho e vejo que eu tô com 42 anos e que a gente chegou nessa vida organizada financeiramente e mentalmente também, sabendo o que quer agora cuidar da saúde, porque não adianta eu envelhecer e estar com 70 anos e querer fazer várias viagens, fazer vários esportes, porque eu nem vou ter disposição, a gente tem que estar jovem. Então, eu me sinto muito jovem, mas podendo aproveitar muito mais, como também eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 16 anos, e a gente pode ter. É um privilégio que a gente sabe que são para poucas pessoas, mas que assim. Eu vivi todos os momentos com muita felicidade, mas momentos difíceis que só eu sei o que eu passei internamente. É uma briga interna com você mesma, mas eu quero isso, mas eu também quero isso, mas eu almejo isso, e a loja só funciona comigo 24 horas lá dentro. Se eu não estiver vendendo, a minha vendedora, o cliente só gosta de mim. Então, hoje eu mudei meus hábitos, é diferente, né? Sim. Eu acho que é muito bom também a gente ter essa consciência, né, e saber que cada fase da nossa vida vai exigir um tempo, né, vai ter gente que vai estar trabalhando e estudando, vai ter gente que vai estar ali mesmo como 24 horas cuidando, né, da empresa, mas é quando por isso que eu te falei, assim, que eu vejo sua mentalidade muito forte, porque é ter consciência disso e falar: "Olha, agora chegou o momento de trazer leveza, a loja vai funcionar assim, é um grupo, não é mais uma empresa só, é um grupo e ela caminha, eu contrato pessoas que são responsáveis, e agora deixa eu permitir também sempre cuidar de mim, né, e as pessoas que estão ali, elas vão se inspirar também em você, né, vendo você fazendo isso, elas vão falar: "Olha, eu também quero, né, ver dentro daqui da minha rotina, dentro da minha possibilidade, o que que eu posso fazer por mim, como eu posso cuidar mais de mim, como eu posso olhar mais para mim, como eu posso melhorar a minha mentalidade", isso é muito importante, né. E a gente tem. Eu, pelo menos, sempre me preocupo muito com o que o outro vai falar, do que o que o outro vai pensar de mim. Então, eu me preocupo, eu sempre fui, tive essa preocupação. E a gente sofre com isso, né? E quer sempre ser melhor, mais forte. E isso, em vários momentos, é bem pesado. Eu passei por momentos que eu pensava, meu Deus, o que que eu fui arrumar? Para que eu quis? A gente passou há 3 anos e meio, né, meu sonho, meu maior sonho da minha vida era ter a sede própria, ampliar a loja, montar o café, né, aquelas coisas de doido, Sim. todo mundo achando que eu era doida. Falava que minhas irmãs, 2 têm pizzaria em Uberaba, Boletes Pizza, e eu falava: "Elas são loucas mexer com comida", e aí, né, eu também quis, e aí foi um momento, assim, um ano muito difícil, aonde eu cheguei a chorar, que eu fui arrumar. Eu estava ótima, minha vida estava ótima, com a loja, estava tudo bem. Então, assim, era algo muito grande. Mas que em 1 minuto eu já, opa, tá tudo sob controle e nós vamos dar conta. E a gente seguiu aí um ano e meio
Bem difícil ainda, eu vejo muito uns memes que o casal que consegue passar por uma obra assim, né, ele vai permanecer, e eu falo: "Eu vou permanecer", porque não é fácil. É muita coisa na cabeça, mas que deu tudo certo e que teve sim vários momentos, nossa, muito difíceis, internamente, quando eu falo momentos, era o emocional, nossa, eu fiz isso, mas será que eu devia? Será que eu vou dar conta? E aí você ter que correr atrás para realmente conseguir, principalmente financeiramente, algo que você planejou ali fazer, né? Eu acho que ser empresário é justamente isso, né, a gente querer eu tenho sonhos, eu trabalho para aquilo, na hora que você está vivendo, eu falo: "Meu Deus, por que que eu fui inventar isso? Eu acho que eu estou ficando louca mesmo", porque, assim, a empresa cresce, cresce tudo junto, tá, É. gente? Cresce problema, cresce a quantidade, né, então tudo vai aumentando, né, de proporção, e a gente acha que não está preparado, mas toda vez que a gente dá esse passo também, Deus já está falando para a gente: "Você está pronta, é só confiar, confia e vai", mas que não vai ser fácil. E eu gosto sempre de trazer essa clareza, nada assim de um mundo perfeito, porque a vida é esse ciclo. Independente do que a gente está passando, é um ciclo de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, faz parte, né, da vida. E até mesmo para falar sobre ciclos, sobe e desce, falando sobre hábitos, Camila, você tem uma frase que você fala muito e eu gosto, é que, assim, uma alimentação sem culpa. E você sempre gosta de falar assim, ó, eu não faço dieta, porque eu trago uma leveza, né, assim, eu faço boas escolhas no meu dia a dia, e se eu sentir vontade de fazer alguma coisa diferente, eu faço. E eu gosto disso, porque eu vejo que quando as pessoas também decidem a mudar o estilo de vida, às vezes elas querem fazer tudo de uma vez, e elas começam a colocar muita rigidez. Então, vamos imaginar uma pessoa que bebe refrigerante todos os dias, e ela fala: "A partir de agora eu não vou tomar mais refrigerante", e ela realmente tira tudo de uma vez. E aquilo fica tão pesado, imagina que ela passou 30 anos tomando refrigerante. Então, realmente é muito desafiador você sustentar isso a longo prazo. Quando você traz leveza, que é muito essa frase que você diz, né, que é uma alimentação sem por falar, eu não faço dieta, e aí eu queria até que você contasse um pouco mais dessa experiência, sabe, assim, o que que é esse eu não faço dieta, sua alimentação você sempre prioriza, né, uma boa alimentação, e fazer isso sem sentir culpa, né, e de uma forma saudável. Eu lembro que quando eu comecei a mudar os meus hábitos, eu entrei na academia, aí eu comecei, aí eu já falei: "Não, já vou parar um pouco", automaticamente, eu preciso mudar meus hábitos alimentar. E aí todo mundo aquela: "Ai, você tem que ir no nutricionista, você tem que ir no médico", e eu nunca fui, de precisar de alguém estar ali para eu fazer, não adianta ele me mandar se eu não começar, e eu falei: "Eu vou tentar já aqui, não vou comprar mais besteira aqui para casa, vou comer comida de verdade". E aí foi muito natural, eu fui, melhorando tudo e todo mundo: "Ai, você tá de dieta?". Não, é o estilo de vida, eu tô trocando, mas eu nunca fui radical de falar: "Nunca mais vou comer açúcar". Eu amo doce, gente, eu amo, mas o que que eu faço? Eu não como todos os dias, até hoje eu como uma vez na semana, se me der vontade 2 vezes eu como, mas eu não sento e como um pote de chocolate, um vidro inteiro de doce, e ter uma consciência, sempre aquela consciência, vou fazer uma coisa, mas aquilo tem que virar um hábito, porque não é sustentável você querer o resultado rápido. A gente vê muito sobre resultado rápido. Eu lembro que quando eu comecei, meu esposo estava assim super acima do peso, bebia todos os dias, graças a Deus eu nunca fui de beber cerveja, mas ele sim bebia todos os dias e era um hábito que ele foi ensinado com a família dele. Todos os dias trabalhava com o pai e sentava, o prazer deles era no final do dia sentar num barzinho e beber todos os dias. E eu comecei: "Você precisa mudar, você precisa mudar". E aí eu falei: "Não é proibir ele de beber, vai só sexta-feira". Sim. E aquilo foi muito natural. No entanto, o Thiago perdeu 15 quilos há uns 15 anos.
mais ou menos 15 anos, nunca mais voltou a ser aquela pessoa. Por quê? Ele mudou, a vida dele mudou. Às vezes ele se olha, ele nem se vê mais aquela pessoa que era ele, e ele só viu benefício e ele fez bem para ele. Aí ele, em um ano, perdeu 1 ano e meio, perdeu 15 quilos, muito natural. Lá em casa só tinha salada, comida saudável, e eu apoiando. Esse apoio de uma pessoa próxima é muito importante. E aí o pai dele encheu muito o saco. Ai, você tem que fazer exame, porque você deve estar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, uai, o que é isso? Fazer exame? Ele tá super saudável, começou a correr também, tá correndo, tá treinando, tá comendo comida de verdade. Vou fazer para meu pai não ficar preocupado. Gente, os exames estavam assim, maravilhosos. E aí o médico falou, Tiago, mas pra que isso? Tipo assim, claro que você tá ótimo, você tá fazendo tudo certo. Sim, Porque ele já tava com aquela barriga, já tava roncando. sim, Eu falei, mudou. Então, quando você come, e foi leve, se ele tivesse tomado um medicamento muito forte, cortado a cerveja que ele ama, tomar uma cervejinha, teria sido muito pesado. E aí chega uma hora que você meio que surta, porque isso mexe com o psicológico. De algo que você gosta muito de fazer. Eu nunca consegui tirar o doce 100%, sim. nem por uma semana. Esses dias eu falei, ai meu Deus, eu vou tentar tirar o doce por uma semana. Eu, pra quê, Camila? Você tá ótima, você Sim, pode comer um pouquinho exato. e te dá prazer, aquilo te Sim. dá prazer. Ah, beber uma cervejinha me dá prazer? Então vamos aproveitar. Então eu sempre gosto de fazer um estilo de vida para você manter aquilo para o resto da sua vida. Sim, isso é muito bom, Camila. E eu acho que quando você vê também os resultados, aquilo te faz com que você fique ali, né? Porque você está vendo o resultado, né? Do que aquele movimento que você começou a fazer está gerando. E falando em movimento, tem uma parte também no seu estilo de vida, a gente falou de alimentação, da atividade física, mas tem algo também que para mim é pilar de vida, e você comentou aqui no início, que é sobre a espiritualidade, né, de ter um momento com você, de conexão com Deus, você posta suas leituras, né, de manhã também que você faz. Como que é isso, assim, para você? Como que você vê a importância da espiritualidade na sua vida, né, e como que ela é um pilar também, importante no seu estilo de vida? Ó, eu falo que Deus, a gente precisa sempre. Eu nunca fui de sou católica, mas não praticante, né, mas eu falo que independente de religião, a gente precisa ter Deus dentro do coração e acreditar que é a nossa força maior. Por vários momentos, da minha vida, eu tive uma resposta onde sempre, né, em momentos difíceis, decisões, eu sempre falo, eu ajoelhei e pedi para Deus me mostrar o caminho, se realmente era aquilo ou se não, que ele tirasse. E em pequenas coisas que acontecem, você vê o cuidado de Deus. Sim, E aí não tem como você não acreditar, e já tem uns anos que eu comecei a me interessar mais, e estudar, e ter essas leituras no primeiro momento, aonde você acorda, você sair na rua. Essa semana mesmo, eu acordei um dia super tumultuado, mas estava leve, porque eu tenho 3 orações que eu faço, que é fundamental, e que ajuda, assim, qualquer coisa que acontecer no seu dia, e eu lá acelerada, bati meu carro, falei, ai meu Deus, mas eu respirei fundo, super leve, e falei, gente, olha que leveza, essa paz espiritual que a gente constrói. Eu lembro que há muitos anos que eu também dei outra batidinha, eu já fiquei chorando, louca, desesperada. E isso é um equilíbrio sim, para a vida, né? Então todo mundo vai ter esses momentos chatos, às vezes uma discussão, coisa do trabalho, mas quando você tem essa importância aonde Deus está ali e que você respira fundo naquele momento e consegue olhar o livramento que ele sempre te dá, sim, tudo é leve, tudo, e você tem a resposta, né, independente de religião. independente. Para mim é fundamental, eu posso estar viajando, que seja ali no Spotify, eu tenho minhas orações, é comigo mesmo. Hoje eu estou passeando com meu cachorrinho de manhã, e eu estou sempre pedindo para Deus me transformar numa pessoa melhor, alegre, que todo mundo queira estar na minha presença, porque é muito ruim a gente ser uma pessoa pesada, de acontecer alguma coisa e você não ter uma palavra para te ajudar, em vez de te deixar para baixo, poder te ajudar. Esse dia a tia do Thiago caiu, acidentou,
estava lá desesperada, para que eu fui fazer isso? Para que eu fui mexer com essa área? Eu falei: "Tia, fique em paz, não vai ser nada, a senhora não vai ter nada, vai ser um susto e daqui a pouco o corpo de bombeiro tá chegando e isso acontece comigo, com você, independente da idade. Eu tenho certeza que isso aí não vai ser nada, a senhora não quebrou nada". E assim aconteceu, eu falei: "Adianta ficar, sabe, às vezes falando, ai, a senhora não devia estar varrendo, a senhora tá com idade e tá jogando água na área". Não adianta, a pessoa só fica pior. Então é a gente tentar trazer leveza aonde a gente puder. Sim, isso é muito bom, porque quando a gente está conectado, né, a Camila já falou aqui que é além do, né, que espiritualidade não tem a ver com religião, né, é o que transcende a gente, é sobre o nosso propósito de vida, é sobre o que a gente acredita, que é além do que a gente consegue ver, né, isso é espiritualidade. Então, quando a gente se conecta com ela, a gente também traz mais leveza. Toda vez que a gente fala em leveza, em paz, né, é quando a gente está muito conectado com a nossa espiritualidade, e uma das coisas que tem acontecido, recente comigo, assim, que tem vindo, eu falo que é a forma como Deus, né, que para mim se chama Deus, tenha vindo para mim é sobre o silêncio, né, você falou que faz esse momento sempre quando você acorda ali no silêncio, às vezes quando você está passeando também com o seu cachorrinho, isso é esse silenciar, sabe, silenciar o barulho do mundo, olhar para si, permitir que o silêncio é somente nesses momentos é que a gente vai ouvir Deus, né. Num café também, essa semana eu ouvi de uma pessoa falando assim que o mundo grita, mas Deus diz. Deus diz, no tempo todo na Bíblia está escrito Deus diz, então a voz de Deus não é gritada. Então para que a gente se conecte com ela, a gente precisa diminuir a voz do mundo, o barulho do mundo e aproveitar o silêncio. E hoje, às vezes, a pessoa não quer nem o silêncio, né? Acho que o silêncio precisa sempre ter a necessidade de um barulho, um som, alguma coisa. E às vezes o que está faltando é justamente esse silêncio, né? Silenciar, olhar para si e se conectar com Deus, conectar com a sua espiritualidade. Isso realmente é muito importante, né, Camila? E desconectar um pouco do mundo, né, É, porque, eu tive o privilégio de viver aí até, ai, não lembro quanto tempo já tem essa geração aí de internet, redes sociais, e é muito pesado. É muito pesado você querer a vida do outro, você ficar vendo o tempo inteiro, você não consegue almoçar sem pegar o celular. sim, E eu venho me policiando isso, de almoçar sem celular, tomar um café, chegar em casa e me desconectar assim que eu chegar em casa, porque quando você vê, você está com a família toda ali na mesa, mas você não está presente, sim, conversando com quem está ali do seu lado, e a gente vê muitas doenças hoje por essa questão mesmo do mundo muito agitado e você estar conectado com o mundo 24 horas, né. Antigamente era bem mais leve, muito é, mais leve. Muita gente me pergunta: "Ai, qual que foi a dificuldade desses 19 anos?", já maio fez 19 anos, né, com a loja. Eu não vejo dificuldade, mas quando eu comecei era muito leve. sim, Hoje, para quem começa um negócio, a concorrência, o ver: "Ah, eu quero a loja igual da fulana, da ciclana", isso fica muito pesado, porque sim, você tem uma comparação muito grande, comparação de beleza, comparação de tudo, e isso, cada dia mais, tá pesado, porque às vezes eu vejo, é normal, você ver e ter aquele momento: "Nossa, eu também queria estar nessa viagem, não tô. sim, Nossa, eu também queria isso e não tenho". E muitas vezes isso faz mal. sim, muito. Muitas doenças, e de conexão mesmo 24 horas. Você pegar um celular, você vai para a cama, se você pegar o celular, você desperta seu sono e você não É, dorme. Aí sim, muita gente: "Ai, mas eu não consigo dormir cedo para acordar cedo", mas porque sua cabeça está muito ligada, a gente sim. precisa desconectar. Sim. E começa justamente por isso, né, se desconectar para poder conectar, começar mudanças de hábitos, eu acho que começa também por essa parte da organização e de estar mais presente também, né, É. para que a gente possa, olha, como que eu posso, olhar para a vida do outro e me inspirar, ao invés de ficar me comparando. Isso vai acontecer com todo mundo, a gente vai ver e vai falar: "Olha, nossa, eu também gostaria de estar viajando, também gostaria de estar fazendo isso", mas como eu posso ver a vida do outro, né, e me inspirar ao invés de comparar, né, então,
ter esse olhar também de, eu ainda não estou nesse caminho, eu ainda não estou lá, mas vou trabalhar para que eu esteja, né. Eu gosto de falar sempre que a vida é como se fosse degrau, às vezes eu estou comparando, com a pessoa que já está lá no degrau 100, eu ainda estou ali no meu 2, no degrau 2, mas eu tô querendo estar lá no 100, não, e assim, tem um processo para que você chegue lá, essa pessoa também já viveu o processo dela, né. Então isso e até mesmo para falar sobre isso de processo, Camila, uma das coisas dos hábitos que eu sempre falo é que, assim, ele é simples, praticar atividade física, cuidar do sono, alimentação, espiritualidade, essa conexão, é tudo muito simples, só que não é fácil. Então, para o seu dia a dia, com certeza, nos bastidores, tem dias, desafiadores, assim, que você fala: "Meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Hoje eu estou deixando de fazer talvez uma reunião para poder fazer isso". Como que é isso para você, assim, desses desafios que acontecem, diariamente, mas que você sabe da importância que você precisa para esse cuidado de se colocar na agenda? Ó, é um equilíbrio, né, você saber o que é prioridade. Muitas vezes você tem que escolher o que é prioridade. Sim, E hoje a prioridade número um sou eu. Por várias vezes eu fui em alguns lugares aonde eu não estava bem ou eu não queria. Então hoje não, eu falo: "O que que é prioridade?", e coloca elas em primeiro lugar, né. sim, Hoje realmente eu tenho algo de trabalho que é prioridade. Não, isso não é, e você não dá explicação, exato. você não se explicar: "Não, eu não posso, hoje eu não vou". Pronto, não importa se é porque eu não quero, se é porque eu não tô bem, se é Sim, porque eu vou fazer um exercício que eu amo, eu vou correr com uma ou eu vou tomar um café com uma amiga perfeito. para eu não ir. Então, muitas vezes a gente deixa de dizer não para o outro, mas o não é muito ruim para você. Você fala ok para o outro, mas aquilo tá te doendo, aquilo tá te deixando mal. Então é trazer uma leveza mesmo para o Sim. dia, porque a gente passou por um momento aonde não podia falar não. Tudo você tem que topar, tudo você tem que se virar, mas você não está bem com você fazendo aquilo. E hoje eu vou aonde eu quero, eu faço o que eu quero e eu me escolho em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, gente. Tem muitas eu vejo isso mais para mulheres, né, de sentir que está sendo egoísta, e tudo mais. O que eu tenho para dizer para vocês é que não é egoísmo. Quando você olha para você, você está olhando também para a pessoa que você mais ama no mundo, que talvez seja seu filho, seja seus pais. Quando você está olhando para você, porque você só consegue cuidar do outro quando você cuida de si. Essa é uma frase que eu falo muito e eu também vivencio muito dela. Porque principalmente nesses últimos anos, assim, uma das coisas que eu mais tenho olhado é: "Meu Deus, será que eu estou sendo egoísta?". E é como a Camila falou, eu não preciso dar explicação, por que que hoje eu não posso ir? "Ah, mas eu não vou porque eu tenho pilates", sim, pilates é uma prioridade para mim, atividade física, alimentação, então não tem que dar explicação, simplesmente vou, posso ou simplesmente não posso, e não é egoísmo, é olhar para si e saber que quando você está cuidando de si, você está cuidando também dos seus, né. É. Que só consegue cuidar que você só consegue cuidar do outro quando você consegue cuidar de si. E para a gente caminhar já aqui para o final, eu tenho uma pergunta que eu acho muito importante fazer essa pergunta para Camila, né. Quem está nos assistindo e gostaria de viver dessa forma, ter isso como estilo de vida saudável e não sabe por onde começar, Camila, qual que seria o primeiro hábito, né, que você recomendaria para a pessoa começar, para ela começar a transformar e ter a saúde como um estilo de vida, com leveza? Ó, acordar meia hora antes do que você já acorda para o seu compromisso. Muitas vezes a gente fala: "Mas eu não tenho tempo". Então, eu tenho que acordar às 7 horas para mim me arrumar, para organizar e para eu ir trabalhar, fazer o que for, porque muitas pessoas, se preocupa só no ir trabalhar, né, e não ela antes, porque eu tenho que bater meu ponto lá 8 horas, então eu acordo 7, me arrumo, tomo café. Começa a acordar meia hora antes, aí você vai respirar, concentrar e fazer o que te faz bem. Quando você já acorda atrasada, enlouquecido, deixa tudo bagunçado. Sim. Aí se você atrasar 10 minutos, eu lembrei de uma coisa muito importante, que quando eu comecei mudar os meus hábitos de acordar mais cedo, porque eu acordava mais tarde,
E aí eu comecei a mudar meus hábitos, eu vi alguém falando do livro Milagre da Manhã. Manhã. Gente, eu li aquele livro 2 vezes e eu cumpria tudo o que ele falava. Mas eu queria, não adianta eu te mandar ler o livro se você não quiser mudar os seus hábitos. Sim. Eu estava sentindo necessidade de mudar a minha vida, de mudar o meu corpo, de mudar a minha disposição, porque quanto mais você dorme, mais você quer dormir, né? Aí você come, aí você dorme, é muito bom, aí você vai ficando preguiçoso, Sim. e aí eu não queria. E aí alguém falou desse livro e eu comecei a fazer isso, né? Ele te manda acordar às 5 da manhã, fazer o exercício, cuidar de você, tirar aquele tempo, e foi daí que a minha vida prosperou. Mas eu queria, o mais importante, você tem que querer essa mudança para sua vida. Não adianta todo mundo falar no meu ciclo de amizade. Eu sempre estou ali para apoiar várias amigas, colegas que querem ter esse hábito. Mas não adianta eu chamar ela todo dia, bom dia, vamos treinar? Tô indo. Mas ela não quer, isso fica chato. Você forçar uma pessoa que não tá no momento dela mudar, não vai ser legal, você vai ficar como chata. Então hoje eu fico muito tranquila, ajudo, né, apoio aquelas que querem. Sim. E é isso, muda os hábitos acordando meia hora antes, para fazer nada que seja nada. Ouvir uma música, tomar um café, tomar um banho, né? Entra ali no chuveiro gelado, ele manda até tomar um banho gelado. E eu gosto de água gelada, então já ajuda. Sua vida só vai melhorar. Eu gostei, lembrei também, Camila, que esse livro eu tenho ele lá em casa, e 2 coisas eu achei importante do que você disse, né, uma é que a gente não consegue fazer a pessoa querer, não consegue, gente. Então, assim, às vezes você fala: "Ah, amiga, vamos mudar", ou a pessoa tá aí sofrendo com o cônjuge, gente, a pessoa precisa querer, não, senão você tem que ir lá, você que tem que cuidar de si, a pessoa vai seguir seu exemplo. E o segundo é a terra tá fértil, né, ou seja, você vai ler o livro, para quem vai buscar aí o livro para comprar, que realmente é um livro pequeno e muito bom, a terra tem que estar fértil, porque ele é uma semente. E ali, se você segue o passo a passo, e lá tem uma coisa, Camila, que ele pede, que você fazia muito, com certeza Tô você precisando ler faz, de novo. você fale sobre afirmação positiva. É. Eu lembro de alguns que você mostrava no podcast, assim, você postava, né, sobre algumas afirmações, algumas eu até salvei na época no Spotify, porque realmente era muito bom. E por que eu tô lembrando disso? Porque primeiro que no livro fala, e às vezes a gente tá num momento assim, a gente tem não sei se é porque recente tem acontecido chegar muitas mulheres com dúvidas sobre si, e eu acho que todas passam, eu passo, de duvidar da sua capacidade, e essa é uma boa ferramenta, não só para isso, mas é porque me veio aqui hoje, assim, isso eu acho que é importante eu dividir isso também com as pessoas. Lá, uma das coisas que ele fala é sobre fazer essas afirmações positivas, né, no nosso dia, eu vou Porque conseguir. a gente tem mania de fazer muita afirmação negativa. Eu Exato, não dou conta de acordar às 5 horas da manhã. exato, Como que ela exato. acorda? Você dá Dá conta. conta. É mudança de hábito, você Sim, vai dormir mais cedo. O primeiro dia vai ser difícil. Aí à noite você já vai conseguir deitar mais cedo. sim, E aquilo é um hábito. E a gente precisa mudar essa afirmação. Eu não dou conta, eu não faço, eu não consigo, eu já tentei. Então, tira isso e fala: amanhã eu vou acordar. Né? As afirmações é muito forte, a mente é muito forte, as palavras têm muito poder. sim. As palavras têm muito É. poder, então já vamos começar por aí, afirmando que você já conseguiu, que já deu certo e que você vai manter. E um hábito puxa o outro, não precisa começar tudo de uma vez, né? Já começou Não, aí com essa parte do sono, como você falou, começa acordando meia hora mais cedo, porque aquele primeiro dia já vai ser difícil você ficar acordado. Então, quer dizer, você vai dormir meia hora mais cedo também. Então, isso é muito e importante. uma coisa para compartilhar, a última coisa que eu acho assim fundamental e que eu tenho uma grande amiga que fala: você sabe que você me ajudou com isso, né? Você anotar. Toda virada de ano eu anoto todas as minhas metas. Não importa que seja pessoal, material, Sim, e aí você tem que escrever, porque aquilo te leva a cumprir para você mesmo.
E por todos esses anos sempre dá certo, porque eu falo: "Opa, eu pus essa meta aqui, como é que tá a minha meta?". E aí você busca alcançar aquilo e dá resultado, porque quando você anota é diferente, você fala: "Ai, esse ano eu quero trocar meu carro", não, você vai anotar: "A minha meta desse ano é trocar o meu carro", o que que você está fazendo? Você está guardando. O Sim, que que eu vou fazer para acontecer isso? Ah, eu vou pegar R$ 200 meu salário e vou guardar todo mês. Então, sempre você vai ter a meta e planejar, mas você vai escrever, porque é uma obrigação. E claro que tem umas que a gente sempre compartilha com as pessoas importantes. sim, Então, isso eu fiz muito na minha vida, aí que você fala: "Opa, o que que eu tô fazendo? Como é que tá essa meta?", né, porque eu compartilhei e eu vou fazer isso acontecer. sim. Metas possíveis, metas que você precisa, isso é muito, muito importante. Eu dei uma agenda para essa amiga e ela falou: "Sua agenda ainda me deu sorte", eu: "Ah, então tá". Olha que maravilha. Camila, muito obrigada por estar aqui contribuindo no Integra Vida de uma forma riquíssima, porque é muita prática aí do seu dia a dia, né, que você faz, você já inspiram muitas pessoas ali. E eu queria também saber se você gostaria de deixar uma mensagem aí para todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo no Integra Vida e que também se apaixonaram por sua história, né, de vida, sua leveza, né, além de te seguir nas redes sociais, a gente vai deixar o arroba aqui também da Camila. Queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas. A mensagem é que todo mundo seja leve, feliz, né? Que mude os hábitos mesmo, muito leve, que não faça isso ser uma coisa pesada, que te leve um peso, porque a vida ela é maravilhosa, ela é curta e Verdade. a gente está aqui para viver e viver da melhor forma com você mesma. E buscar sempre esse desenvolvimento como pessoa, para se tornar uma pessoa leve, do bem e feliz, que é felicidade, a gente tem que estar feliz com a gente mesma, para poder levar para as outras pessoas. E é isso, e agradecer, foi um prazer compartilhar um pouquinho aqui, que tudo que eu faço é de coração mesmo, a gente compartilha ali, muito natural, porque isso me faz bem, eu falo que as coisas boas têm que ser compartilhadas, eu falo muito isso lá no meu Instagram, né, porque eu sempre me inspirei em outras pessoas, eu sempre fui ajudada na hora que eu precisei, tem aquela ajuda, e eu gosto sempre de ajudar também, de uma forma muito leve, verdadeira. É, isso é verdade, gente. Camila é uma pessoa extremamente generosa, né? Vocês vão entrar lá no Instagram dela, vocês vão perceber isso. E é muito bom, né? Quando a gente se conecta com, eu falo assim, que espiritualidade é isso, essa conexão. Quando você se conecta, você está sempre muito aberto, leve. Essa leveza que a gente tanto fala, ela transcende aquilo que antes da pessoa abrir a boca, você já olha para ela e já vê ali aquela energia, aquela paz, e você quer estar junto. Isso é muito bom. Então, obrigada mais Obrigada, uma vez, eu que Camila. agradeço. E se você esteve conosco até aqui, muito obrigada por caminhar conosco nessa jornada de conhecimento e cuidado, porque viver bem é integrar tudo que somos. Tchau e até o próximo episódio.